e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Damos prosseguimento à interpretação do livro das profecias finais, o Apocalipse de Jesus segundo São João. O livro que trata especificamente da segunda vinda de Jesus a este mundo, ou melhor, da sua volta triunfal. Estávamos exatamente no ponto do sinal de Deus nas suas testas. A propósito do capítulo 7, versículos 1 a 3, já demonstramos que o selo ou sinal de Deus é exatamente o sábado do quarto mandamento. E a história não omite o fato da existência de observadores do verdadeiro sábado através de toda a presente dispensação cristã. Mas é claro que alguns têm levantado a questão: quem eram os homens que naquele tempo tinham o sinal de Deus nas suas testas e que, devido a ele, se eximiriam à opressão maometana? Recordemos o fato, a que já aludimos, de que através de toda a dispensação cristã tem havido pessoas com o sinal de Deus nas suas testas, ou seja, inteligentes observadores do verdadeiro sábado, o que está no Decálogo. Porque para nós os verdadeiros 10 mandamentos são aqueles que estão na Bíblia Sagrada. Lembremos ainda que a profecia assegura que os ataques deste poder assolador não são dirigidos contra eles, mas contra outra classe de gente. O assunto fica assim liberto de toda dificuldade, porque isto é tudo que a profecia realmente afirma. Só uma classe de pessoas é diretamente representada no texto: as que não têm o sinal de Deus nas suas testas, cuja preservação é apenas implicitamente introduzida. Realmente, não consta na história que algum deles tenha sido envolvido em qualquer das calamidades infligidas pelos sarracenos ao objeto do seu ódio. Reparem bem, foram enviados contra outra classe de homens. E a destruição que viria sobre esta classe de homens não é apresentada em contraste com a conservação de outros homens, mas apenas com a dos frutos e verdura da terra. E assim lhes foi dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, mas apenas a uma certa classe de homens. E em cumprimento, temos o estranho espetáculo de um exército de invasores poupando coisas que tais exércitos geralmente destroem, como seja a face da natureza e a sua produção. E em cumprimento da sua permissão de danificar os homens que não tivessem o sinal de Deus em suas testas, fendendo os crânios de uma classe de religiosos com as suas coroas raspadas e que pertenciam à sinagoga de Satanás. Estes eram, sem dúvida, uma classe de monges da Igreja Católica Romana. Contra estes foram dirigidos os exércitos maometanos. E parece que há uma propriedade particular, se não desígnio, em os descrever como não tendo o sinal de Deus em suas testas.
tanto mais que se trata da própria igreja que arrebatou a lei de Deus, o seu selo, rasgando o verdadeiro sábado e estabelecendo em seu lugar uma falsificação. Nem compreendemos, quer pela profecia, quer pela história, que as pessoas a quem Abu Bakr encarregou os seus seguidores de não molestar estivessem na posse do sinal de Deus ou necessariamente constituíssem o selo de Deus. Quem fossem ou por que motivo foram poupados, não informa o testemunho de Gibbon. Mas sabemos que são os ingênuos que estão até na falsa religião, julgando que ela é toda a verdade na face da terra. E temos razão para acreditar que nenhum dos que tinham sinal de Deus foi molestado, ao passo que outra classe, que enfaticamente não o tinha, foi morta à espada. E assim se vê o amplo cumprimento das especificações da profecia neste Apocalipse. Neste mesmo capítulo 9, versículo 5, vemos: E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Suas constantes incursões no território romano e frequentes assaltos à própria Constantinopla constituíram incessante tormento para o império, e apesar disso não puderam eficazmente subjugá-lo, não obstante o longo período a que depois se alude mais diretamente, durante o qual continuaram com ataques incessantes a afligir uma igreja idólatra, apóstata, que sua missão era atormentar e depois danificar, mas não matar ou completamente destruir. O que é para admirar é que eles não o fizessem. Quanto aos 5 meses, veremos no exame do versículo 10 deste capítulo. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Evidentemente, os homens desesperados já estavam cansados de viver, porque aquilo não era vida. Mesmo quando a vida era poupada só para a renovação da dor, e quando tudo quanto reputavam sagrado era profanado, todos quantos prezavam estavam em perigo e humilhação, e os selvagens sarracenos dominavam sobre eles ou os deixavam só para um repouso momentâneo, sempre em perigo de ser súbita ou violentamente interrompido, como que pela ferroada de um escorpião. Já disse aqui várias vezes que a história se repete. A humanidade evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. Esses símbolos se repetem sempre, como vamos ver mais tarde. Mas, nessa altura da história, era exatamente esta a interpretação dentro do Apocalipse. Na grande visão do vidente de Patmos, João, o discípulo amado, o evangelista e agora profeta. No capítulo 9, versículo 7, e a aparência dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra,
E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Ora, é tradicional que o cavalo árabe leva a dianteira em toda parte, em todo o mundo. A ciência da Arábia, diz a tradição, é perita em equitação. E os árabes, ligeiros como gafanhotos e armados com escorpiões, prontos a se arremessarem no momento, estavam sempre prontos para a batalha. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. Ora, quando Maomé entrou em Medina em 622 e pela primeira vez foi recebido como seu príncipe, um turbante foi desfraldado à sua frente para suprir a falta do estandarte. Os turbantes dos sarracenos, semelhantes a uma coroa, eram o seu ornamento e o seu orgulho. As ricas pilhagens que eles renovavam com frequência os abasteciam abundantemente. Portanto, passar a usar o turbante correspondia proverbialmente a se converter a Maomé, a se tornar maometano. E os árabes eram antigamente distinguidos pelas mitras que traziam. E os seus rostos eram como rostos de homens. A gravidade e firmeza de ânimo do árabe é notável nas suas maneiras exteriores. Seu meigo rosto atrai. Seu amável gesto de cofiar a barba era venerável símbolo de virilidade. A honra das suas barbas era muito fácil de ferir. E tudo isso faz parte da tradição desse povo. No versículo 8, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. Os cabelos compridos eram considerados pelas mulheres como um ornato. Os árabes, ao contrário dos outros homens, tinham o cabelo como o das mulheres, ou seja, por cortar, costume este registrado por Plínio e outros historiadores. Mas nada havia de efeminado no seu temperamento, no seu caráter. Com efeito, como que significando sua ferocidade e força para devorar, que é que diz aqui o Apocalipse? Seus dentes eram como dentes de leões. No versículo 9, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Couraça. A couraça era usada pelos árabes nos dias de Maomé. E, por exemplo, na batalha de Uhud, a segunda que Maomé travou com o Quraysh de Meca, em 624, 700 deles estavam armados com essas couraças. E que significa aqui o ruído de suas asas? Ora, o ataque dos árabes não se apoiava, como o dos gregos, nos esforços de uma firme e compacta infantaria. Sua força militar era principalmente constituída pela cavalaria e pelos archeiros. Muita gente diz arqueiros, mas isso é coisa de futebol. É archeiros mesmo. A um toque da mão, os cavalos árabes se arremessavam com a rapidez do vento. O ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate.
Suas conquistas foram maravilhosas, tanto pela rapidez como pela extensão. Seu ataque era instantâneo, era fulminante, arrasador. Não foi menos eficiente contra os romanos do que contra os persas. No versículo 10, e tinha caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre eles como rei o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Já vimos, portanto, as ilustrações do toque das primeiras 5 trombetas. Agora temos de continuar na aplicação do novo aspecto da profecia, novo aspecto apresentado aqui através dos períodos proféticos. Seu poder era para danificar os homens durante 5 meses. Então vamos logicar. Primeiro, levanta-se a questão: que homens eles danificariam por 5 meses? Sem dúvida, os mesmos que depois haviam de matar. Versículo 15. A terça parte dos homens ou a terça parte do Império Romano, a sua divisão grega. Segundo, quando começariam sua obra de tormento? O versículo 11 responde a esta pergunta. A. Tinham sobre si um rei. Desde a morte de Maomé até perto do fim do século XIII, os maometanos estiveram divididos em várias facções, debaixo de chefes diversos, sem um governo civil geral que se estendesse sobre todos eles. Aí, pelos fins do século XIII, Otomano fundou um governo, desde então conhecido por governo ou Império Otomano. Cresceu até se estender sobre quase todas as principais tribos maometanas, consolidando-as numa grande monarquia. B. O caráter do rei. O anjo do abismo, que vem a ser. Um anjo significa um mensageiro, um ministro, bom ou mau. Nem sempre um ser espiritual. Anjo do abismo, o principal ministro da religião que dali saiu, quando foi aberto. E essa religião é o maometismo, e o sultão é o seu ministro principal. O sultão, ou grão-senhor, como era indiferentemente chamado, era também o califa supremo, o sumo sacerdote, unindo em sua pessoa a mais alta dignidade espiritual com a suprema autoridade secular. C. Seu nome em hebreu, Abaddon, destruidor. Em grego, Apolion, aquele que extermina ou destrói. Com 2 diferentes nomes em 2 línguas, é evidente que se pretende representar mais o caráter do que o nome do poder. Sendo assim, ele é representado nas 2 línguas como um destruidor. Tal tem sido sempre o caráter do governo otomano. Mas quando é que Otomano fez o seu primeiro assalto ao Império Grego? Vamos dar a palavra a Gibbon. Otomano entrou pela primeira vez no território de Nicomédia
no dia 27 de julho de 1299. O ataque ao castelo de Baffin, nesse ano 1299, quando Othman pela primeira vez encontrou Musal, comandante da guarnição grega do castelo, representa o princípio da invasão turca do Império. Paquimedes chama-lhe o começo de males enormes, e um no qual, durante o espaço de poucos meses, todo o território em volta de Niceia e de Brusa foi saqueado e pilhado. Uma devastação geral. Os cálculos com que alguns escritores têm levado a supor que o período devia começar com a fundação do Império Romano é claramente um erro. Porque não só deviam ter sobre si um rei, mas haviam de atormentar os homens durante 5 meses. O período de tormenta não podia começar, porém, antes do primeiro ataque dos atormentadores, que foi, como vimos, em 27 de julho de 1299. E o cálculo que se segue, fundado neste ponto de partida, foi feito e publicado numa obra intitulada A Segunda Vinda de Jesus, o Cristo, por Liszt, o ano de 1838. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Até aqui, sua missão consistia exatamente em atormentar por constantes depredações. Mas não em matá-los politicamente. 5 meses, cada mês com 30 dias, perfazem 150 dias. Ora, estes dias, sendo simbólicos, significam 150 anos. Começando, portanto, em 27 de julho de 1299, os 150 anos se estenderiam até 1449. Durante todo este período, os turcos estiveram empenhados numa guerra quase contínua contra o Império Grego, sem, porém, o conquistar. Chegaram a tomar várias províncias gregas, mas a independência grega era ainda mantida em Constantinopla. Até que, em 1449, se operou uma importante mudança, cuja história vai se encontrar na trombeta seguinte. Versículo 12. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 outros ais. Versículo 13. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus. Versículo 14. A qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Versículo 15. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Evidentemente, hoje não tenho mais tempo de explicar estes versículos do capítulo 9 do Apocalipse de Jesus segundo São João. Mas é bom que todos meditem bem sobre eles. E nunca esquecendo
que estes símbolos se repetem dentro da sabedoria da história, que também se repete. Os símbolos não se aplicam somente a uma parte da história, a um certo tempo da história. A humanidade evolui em pequenos ciclos dentro do grande ciclo. Portanto, vários destes símbolos se repetiram desde o princípio da era cristã, desta chamada era cristã, que ainda não é inteiramente cristã, mas vai ser a partir do terceiro milênio. Então vemos que em diversos períodos de toda esta evolução de quase 2000 anos, os símbolos se repetiram. E muitos ainda se vão repetir, como vamos aqui demonstrar. Meditem, portanto, sobre estas passagens, porque conhecer o Apocalipse é assim como conhecer uma cidade estranha. Na primeira vez, a gente acha tudo esquisito. Na segunda, já vai se habituando. Na terceira, começa a se familiarizar. Assim é o Apocalipse como qualquer outro estudo da vida humana. Mas este é o mais importante de todos, porque o Apocalipse é o livro das profecias finais. Ele anuncia a volta de Jesus. E realmente, Jesus já está voltando. Já está às portas. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E você está preparado para receber a volta do Senhor? Você poderá olhar Jesus nos olhos com a consciência tranquila? Você pode julgar que realmente está em condições de não baixar os seus olhos e não pensar naquelas palavras do livro de Daniel? Só nos resta, Senhor, corar de vergonha? É o que sinceramente nós desejamos. Que todos despertem para as realidades eternas, muito acima de todas as futilidades deste mundo. Orar e vigiar, agora mais do que nunca, porque Jesus está voltando. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. E viva Jesus!